A gente começa com merda aqui. Merda! Olá, gente! Olá, meus dramáticos! Yaiazinha, Yayakovski, tudo bem? Tudo bem! Estamos aqui mais uma vez, o nosso mesmo bate-horário, bate-canal. Nós somos os Dramáticos Podcast, toda quinta-feira às 11 horas da manhã aqui no Spotify, no YouTube e nas nossas redes, @DramáticosPodcast e também nas redes pessoais, @YayaDormas. E o meu, Fefo Barro, segue lá. A gente tá no Instagram, tanta rede social, no TikTok também, postando os nossos cortes, os nossos vídeos de bastidor, né, Yaya? Então continue interagindo com a gente, multiplicando e indicando, né, Fefo, pra todo mundo. Comunicação é tudo. O nosso convidado de hoje vai falar sobre isso. Vai falar sobre comunicação. E o nosso convidado de hoje, gente, eu não sei nem como apresentar. É um anjo do teatro, que agita o teatro, que protege a gente do teatro. E ele é muito importante, está em lugares renomados aqui, como a Escola SP, a sua formação pelo FMG, pela USP. O que mais que eu posso falar? Responsável por um blog de crítica maravilhoso que deu origem ao Prêmio Arcanjo. Gente, é papo que não acaba mais e a gente vai saber tudo com ele, Miguel Arcanjo. Seja muito bem-vindo, meu amor. Eu que agradeço, Fefo. Yaya, que delícia estar aqui com vocês nesse espaço tão lindo, maravilhoso, porque a gente está no Teatro de Arena, que é um teatro histórico, que tem meu carinho, meu respeito, minha admiração, como vocês também, e reencontrar, né? Porque eu sou tão... Ela falou que eu vim do céu, caí direto num palco. Eu sou velho de guerra no teatro, então eu conheço todo mundo de muito tempo. Então vi vocês em outros momentos dos palcos e que delícia a gente tá aqui atualizadíssimos, né, nesse videocast. Sim, ele tá buscando, você é ator, você tá ligado, tá buscando novas linguagens sempre, né? Não, tem que ser, a gente tem que ir se comunicando, né? Porque eu sou comunicador social, sou jornalista. A comunicação mudou muito e está mudando, a gente não sabe o que está acontecendo, vem inteligência artificial e a gente tem que aprender a se comunicar. E esse espaço, de uma certa forma, democratiza, né? O acesso às pessoas, aos seus pensamentos, o que elas pensam, o que elas acham. E todo mundo aponta, né? Pode ter o poder de apontar, que tem a ver com o seu trabalho também, não de apontar dessa maneira pejorativa, mas da crítica. Mas da crítica. E eu acho super importante, eu queria saber o que é a crítica para você como jornalista, né? Esse olhar para o teatro. Como que é fazer uma crítica? Qual que é a responsabilidade dela no peso, sabe? Dentro da sociedade. Olha, eu acho que a crítica, ela começou de um jeito, ela foi evoluindo com a comunicação. E digamos assim que na crítica teatral, que é onde eu faço a maior parte das minhas críticas, eu sou um jornalista cultural que cobre cultura como um todo, mas todo mundo sabe que o teatro é meu xodó, né? Então eu faço muito mais a cobertura do teatro. Ela começou muito acadêmica, muito mais sisuda, era muito mais texto, né? Não posso deixar de citar o Décio de Almeida Prado, né? Meu parente distante, que começou a crítica teatral no Brasil. Eu sou Miguel Arcanjo Prado também, a gente compartilha o sobrenome aí, que somos parentes distantes. Mas eu sou a geração, digamos assim, que a minha geração é a geração que faz essa mudança de paradigma, de estilo da crítica. Porque antes de mim teve o Michel Fernandes, que foi um crítico também muito importante. Sim, Aplauso Brasil, criou um site, criou um prêmio também, o Prêmio Aplauso Brasil, que existiu, né, durante toda a vida dele. O Michel a gente perdeu naquele ano terrível, que foi 2020. E eu comecei ainda no jornal impresso, na revista, mas desde a faculdade eu já tinha blog. Porque a gente já é de uma geração que já estava familiarizada. Mais conectada. Exatamente. Se conectando. E aí eu fui de cara assim, escrever na internet desde a faculdade, lá na UFMG. E quando eu vim para São Paulo, em 2007, mesmo trabalhando já... meu primeiro emprego foi na revista Contigo, que cobria o mundo das celebridades. Eles sabiam que eu gostava de teatro, eu pedi uma coluna de teatro, a minha chefe lá me deu. Mas mesmo assim eu falava, deixa eu fazer mais matérias, e fazia no site. Então eu já comecei um estilo de crítica que era mais conversada, mais simples, com menos texto. Uma crítica que eu sempre falo que tem que ser para o diretor da peça entender e para a avó dele também. Então conversar com todo mundo. Porque aproxime também o público. Exato, né? Trazer as pessoas para o teatro, não só uma crítica que seja só para a classe. Nada contra, eu sei que eu tenho muitos colegas que são muito mais acadêmicos, e eu sei ser acadêmico também, fui lá para a USP, fiz especialização, sou mestre em artes pela Unesp.
Mas na hora de comunicar, como jornalista, como comunicador social, eu acho que a simplicidade, assim como aqui no videocast, é o que chega no coração das pessoas, né? E é isso que vai trazer as pessoas para o teatro. Aí depois pode ser complexo, pode ser do jeito que for a peça, mas para a pessoa chegar, ela tem que se sentir atraída. E acho que a minha crítica é esse papel, assim, de ser simples. E eu acho que esse papel acolhedor enquanto crítico, que eu acho importante, ela faz uma formação de plateia, que é algo que a gente ainda luta muito por um pensamento, por fomento, e como a gente vai construindo essa plateia. Então eu acho que esse papel fundamental de ser claro e conseguir comunicar o que quer é fundamental para você trazer o público, né, para o teatro. Exato. E o público também, muitas vezes ele não entendeu direito o espetáculo, ele está pensando algo, ele quer ver se alguém pensa igual ou diferente. Eu sempre falo assim, a crítica não tem que ser dono da verdade. Sim. Eu adoro quando alguém me encontra e fala assim, eu não concordei com nada do que você escreveu, porque eu achei outra coisa. Falei, que ótimo, né? Nós somos artistas, jornalistas, nós gostamos da liberdade de expressão, né? Então, digamos, estamos no Teatro de Arena, que é um lugar que batalhou muito para que as pessoas pudessem dizer o que elas pensavam, obviamente sem ofender ninguém, sem cometer nenhum crime também, que a liberdade de expressão vai até, como diz minha mãe lá em Minas, o seu direito vai até onde começa o do outro. Não infringindo o direito de ninguém, você pode dizer quase tudo. E aí a crítica, muitas vezes fica nesse lugar. Eu aprendi isso com o Kio Abreu, que eu fiz um curso de crítica teatral com ele, lá na SP Escola de Teatro, onde eu estou trabalhando agora como coordenador lá da Extensão Cultural. Na época eu nem pensava que eu fosse trabalhar lá, fui fazer um cursinho livre ali de crítica com o Kio Abreu. E ele falou assim, a crítica não é o exercício da maldade, pessoal. E eu fiquei com essa frase e falei, nossa, que legal. E eu nunca vi esse crítico maldito, sabe? Esse crítico New York Times, que vai pra destruir a peça da Broadway na estreia. Meio Miranda Priest, assim, né? Vai pra detonar. Porque também pode detonar, uma crítica pode detonar um trabalho de muito porque tempo. Porque ela fica no Google, né, pra sempre. As pessoas às vezes falam, Miguel, você é meu Google. Eu morro de medo de você, porque eu preciso escrever, vai ficar lá no Google quando pesquisarem meu nome. Eu acho que a crítica, não é que ela também tem que ser a crítica da avó da pessoa que só vai falar que tudo é lindo e maravilhoso. Eu acho que a crítica pode pontuar algumas coisas. Eu sou mineiro, eu tenho uma educação de elegância mineira, sabe, de jeitinho mineiro? Sim. Então eu tento, sabe, chegar pelas beiradas. Acho que eu tento escrever um texto assim e tentar ver o lado bom também do espetáculo, porque às vezes o crítico vai ficando viciado em só ver coisa ruim. E não, gente, a gente também tem que ser viciado em ver coisas boas. E sabe uma coisa, Yaya e Fefo, que me deu assim com a experiência? Hoje eu tô com 20 anos, né, de profissão. Eu comecei muito novinho, mas no início eu era mais inconsequente. Você vai trabalhando muito, você vai conhecendo. Então você vai vendo os bastidores, né? Tô vendo aqui todos os bastidores, nosso diretor tá ali, nosso produtor, tem gente aqui atrás. O trabalho que dá pra fazer, tem uma luz ali que alguém montou, tem essa bolinha que alguém foi lá na 25 de março comprar pro nosso cenário, tem essa caneca que é toda purpurinada, então foi num lugar bacana. Então assim, a gente vai aprendendo, como jornalista e como crítico, a ver o trabalho das pessoas envolvidas naquele espetáculo, sabe? Então, eu não vou julgar uma peça, às vezes, por um ator que talvez estou na atuação, ou uma luz talvez que não está tão boa. Você pode apontar ali alguma coisa ou outra, poderia melhorar assim, poderia ser melhor aqui, mas conseguir ver esse conjunto. E eu acho que o crítico que consegue ver esse conjunto, esse sim é um bom crítico. Sim. E não fica só com a peça que ele queria ver. E tem gente que vai lá e a peça não é desse jeito, tinha que ser assim, assim, assado. Gente, monta a sua peça. Porque vai ter viciado, né? Aquela coisa, não, tem que ser assim, assim, assim. Por que tem que ser assim? É a peça do diretor, ele assina a peça. Tem crítico, aí o pessoal fala, tem muito crítico que é frustrado, queria ser artista. Não é o meu caso. Eu sou um artista das palavras, da comunicação, e eu acho que o crítico não tem que fazer a peça que ele queria que fosse. Ele tem que ver dentro, e ele tem que ver dentro do conjunto, sabe? O Maiara e Fefo. Ele, muitas vezes, o crítico gosta só de uma coisa. Quem me falou isso quando o Fábio Porchat, ele me telefonou para me convidar para ser jurado do Prêmio do Humor. Porque não tinha nenhum prêmio que desse prêmio para peças de comédia, de humor, de stand-up. E o Porchat falou pra mim quando ele me ligou, falou assim, Miguel, eu tomei um susto, ligou o telefone, oi, aqui é o Porchat. Eu falei, beleza. E ele falou, vou te convidar porque você é o único crítico que eu já vi ir assistir stand-up e escrever uma crítica.
E parece que é absurdo, mas é verdade, assim, ninguém vai ver stand-up escrevendo porque já crítica. acha que tá num outro lugar. Que é uma coisa menor, não é um dramão, não é Shakespeare, não é Chekhov. E não, gente, é teatro também. É arte, né? É arte, tá trazendo o público. Tem um ator ali numa performance segurando sozinho o público. É difícil, viu? Eu fiz um curso de stand-up, nossa. Fazer rir não é fácil, não. Não é Nossa, fácil. não é fácil. E é isso, acho que a gente... Então, assim, quando eu vou ver uma peça de stand-up, eu vou olhar pro lado, vou ver se o público tá rindo. Eu não vou julgar a peça, a piada que eu gosto. Muitas vezes eu nem gosto muito do espetáculo, que não tem a ver com o meu humor, de onde eu venho, enfim. Né, fazer rir é um monte de fatores. Mas eu olho pro ao redor, será que esse público tá funcionando? Tá mexido. Tá funcionando, né, Fê? Outro dia eu falei isso com um amigo sobre um filme até, né? A gente debatendo sobre esse filme, que eu acho que entra a mesma coisa do teatro. Falou assim, você gostou? Eu falei assim, tenho questões, muitas questões com o filme. Mas mexeu, o cinema estava lotado e terminou todo mundo mexido. Então eu acho que funcionou, é bom, né? Pode ser que não naquele dia eu não tava, não me pegou, mas eu acho que o filme está cumprindo a função dele, isso, né? Que eu ia falar, de comunicar, de fazer pensar, de fazer se divertir. Exato. Não tem essa de gostou e não gostou. Eu detesto essa pergunta quando eu tô saindo do teatro. Muitos produtores fazem, atores também. Não façam mais, por favor. É terrível. Nem assimilou o espetáculo ainda. Outro dia mesmo, não foi nem... Miguel gostou, maravilhoso, né? Eu fui ver, eu não vou dizer qual, obviamente. Eu fui ver outro dia um espetáculo que tinha 2 atos e deve ter poucos dias. Bom que gravou tem muito tempo, não dá pra fazer as contas. Ninguém sabe que dia é hoje. Ninguém sabe que vocês estão falando de hoje, amanhã, ontem. E aí, tava no meio do intervalo, já veio a produtora do espetáculo e aí, tá gostando? Nossa. Eu falei, ai. Eu sou fofo nessa hora, eu falo, tá tudo bem. Mas às vezes uma obra de arte, você demora um tempo pra processar, pra entender. E não pode ser essa coisa binarista, gostei e não gostei. Sim. Às vezes o que você não gostou hoje, daqui a 10 anos vai fazer todo sentido do mundo. Então, verdade. E você vai vivendo, você vai entendendo essas coisas. Então acho que é isso, ver se está funcionando, se está comunicando. Não, eu ia falar que é muito generoso partir deste lugar, assim. Você parte de um lugar que é esse respeito pelos artistas conseguirem pôr sua obra de arte ali. Eu acho que partir desse lugar para escrever, você já começa com outro tipo de escrita que descaracteriza muito esse lugar da maldade. Vou destruir essa peça. Porque a palavra por si só, né? Parece que tem que ser o peso, a crítica. Né, essa terminologia que às vezes é outra coisa, né? É um comentário, é uma indicação. E tem muita gente também que gosta desse lugar. É porque a crítica também, a comunicação como toda, ela é um palco também, né? Então tem muita gente que usa, é como que a pessoa usa o palco que ela tem na vida, né? Tem muita gente que usa de uma forma muito ególatra, muito vaidosa, muito sobre a pessoa mesma. Eu sempre falo, quando qualquer texto diz mais sobre a pessoa que escreveu do que sobre o que ela está falando. Porque a pessoa se revela muito, até no que ela critica, no que ela não critica. Então eu acho que a crítica é um exercício de generosidade. Você tem que ser generoso com o outro, você tem que baixar o seu ego e tentar entender o que o outro quis dizer. E se o que esse outro quis dizer chegou em alguém, chegou a algum coração. Teatro é basicamente isso, né? Uma mensagem para chegar no coração de alguém. Então eu tento sempre me despir muito de mim quando eu estou indo ver uma peça, o que é difícil quando vai tendo mais tempo de carreira, porque você já viu muita coisa, muito repertório, você né? já sabe como é que as coisas vão caminhando, é mais difícil de surpreender. Mas muitas vezes eu dou até um respiro assim de teatro, fico umas 2 semanas sem ver, mas que isso eu não consigo, senão os artistas me matam. Porque imagino que deve ser uma cobrança também, né? Miguel, quando você vai vir assistir meu espetáculo, Miguel, eu quero uma rapidinha teatral. Uma rapidinha teatral é um exercício muito solitário, viu, Fê? Porque eu acho muito triste isso que eu vou falar, porque o jornalismo cultural no Brasil está muito triste, né? São poucas pessoas que estão fazendo. Da crítica teatral mesmo, exercício regular, constante, tem eu e talvez mais 1 ou 2. Eu ia até perguntar isso, como está essa formação de crítica? Eu tenho, na minha faculdade, que se formou comigo, tem o Fernando Pivoto, que também trabalhou com o Michel, que ele se formou comigo e está se mantendo na crítica, foi para esse lugar também, mas é um dos raros que eu conheço que está
indo para esse caminho, né? Porque é uma profissão meio que acabou, né, em termos assim, profissionais que eu digo de remuneração. Eu fui talvez o último crítico remunerado de um grande veículo de comunicação para fazer isso, para cobrir teatro e escrever críticas, né? Eu e o Dirceu Alves Júnior, que era da Vejinha, e eu no blog do Arcanjo, que passou pelo R7, passou pelo UOL. E quando eu saí do UOL, eu não resolvi terminar, resolvi fazer meu site independente, o blog do arcanjo.com. No início foi a duras penas. Hoje ele se estabeleceu como veículo de comunicação. Hoje ele consegue já ser rentável basicamente para funcionar pelo menos para o exercício da crítica que eu faço, do jornalismo que eu faço. Mas foi uma decisão muito assim, de coragem de manter aquilo ali. Tem um lugar da crítica no hobby, que eu não gosto desse lugar para mim, porque eu comecei muito profissional ganhando para fazer aquilo. Mas tem muita gente que é apaixonada e escreve por paixão. Eu sempre tento achar um jeito de que isso seja remunerado de alguma forma. Eu acho que falta também os editais públicos entenderem também que esse jornalismo cultural não está sendo mais feito nos grandes veículos, está sendo feito, por exemplo, num podcast como esse, que é jornalismo cultural, uma entrevista cultural. Então, criar mecanismos de fomentar, talvez, sites menores, blogs menores, editais para isso, para podcasts. Eu acho que ainda não se atualizaram os editais com essas novas formas de comunicação. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho assim... E tem um exercício constante. A escrita é uma coisa muito igual a ator. É igual dançar também. Eu dancei muito tempo, né? Hoje eu não posso falar que eu sou um bailarino porque faz muito tempo que eu não danço. Quando você dança, você tem que dançar todo dia. E se você falta uma semana na dança mais profissional, seu corpo não responde. Não responde. E o jornalismo é a mesma coisa. Eu escrevo, gente, todos os dias. Todo dia eu escrevo sobre alguém, sobre alguma coisa que eu fui ver, que eu fui assistir, que me mandou um release, que me mandou notinha. Para finalizar, que eu estou falando muito. O Fê perguntou da pressão, né? É uma pressão muito grande porque são muito poucos. Muitas vezes cai muita pressão em cima de mim. Miguel, tem que ver isso, tem que ver aquilo. E que se eu for responder todo mundo, eu não vou ter mais vida. Porque também a gente quer ver uma Netflix, né? Outras coisas. Quer ver uma série maravilhosa. Porque você acabou indo para esse viés do teatro, mas você é um jornalismo de cultura. Exato. Que envolve também, você lá dentro do seu blog, você fala sobre séries. Sobre exposição. Exposições, tipo... Tudo que tá... Aliás, gente, é uma dica aí, é o blog do Arcanjo. A gente tem muita gente de fora de São Paulo, do centro, que escuta a gente, porque São Paulo e Rio é uma coisa e o Brasil é muito mais amplo. Eu venho de Belo Horizonte, eu sei como é que é. Que isso, e às vezes não conhece o seu blog, que tem as oportunidades de trabalho, às vezes tem uma audição que tá rolando ali, então é bem legal. Sim. E aí a gente voltando para essa crítica, assim... Fala, né? Que envolve a crítica, assim, quais são os direcionais que você utiliza para escrever essa crítica? Então, quando você vai pensar no ator, quais são os seus pontos, sabe, para poder desenhar? Quando você pensa no cenário, esses elementos, até para quem está vendo, que está chegando e às vezes nunca leu uma crítica, sabe? O que você pode dizer para a gente que te norteia nessa escrita? Eu acho que a primeira coisa que me norteia numa escrita de uma crítica teatral é o que passou comigo vendo aquele espetáculo mesmo, em termos do que me emocionou, do que me pegou, como é que aquela mensagem chegou. E para além disso, eu vou também olhar alguns aspectos mais técnicos, digamos assim. O ator está dando um texto de uma forma verossímil, eu acredito realmente que ele é aquele personagem, ou estou vendo o texto dele aqui na frente dele que ele terminou de decorar e não decorou direito, não internalizou esse texto. Então aí eu vou ver se o ator está entregando mesmo. O ator está burocrático, para falar da atuação, né? Porque tem muito ator que tem dia que ele não está bem, ele vai lá e faz a peça, ele só dá o texto ali e está de boa. Só cumpre. E tem dia que ele vive realmente como se fosse um único momento da vida dele, esse dia a peça é boa. Pena que você não foi nesse dia. Às vezes eu vou no dia que ele tá burocrático. E eu já vi grandes atores. Teatro é isso, gente. Teatro cada dia de um jeito. Eu já vi é vivo. Eu já vi grandes atores péssimos naquele dia. E já vi péssimos atores bons no dia que eles estavam inspirados. E vou olhar também aspectos técnicos. Por exemplo, a iluminação. Eu tô cada vez mais chato com a iluminação. Porque muitas vezes você tá lá vendo o espetáculo, aí o ator tá lá dando texto, tá no escuro. Peraí, é um problema da iluminação ou é da direção? Ou a direção não marcou direito aquele ator, ou aquele ator não sabe onde ele tem que parar. Ele também não é truqueiro, porque o ator truqueiro, ele vê o olho brilhar na luz, ele vai pra luz, né? O ator bom, meu. Você percebe que também o crítico percebe isso, o ator buscando a luz. Mas ator esperto, filho, ninguém derruba ele não. Ele acha a luz e dá o texto só na hora que ele acha a luz. Ele fica esperando até a luz chegar pra dar o texto.
Mas enfim. E às vezes também aí a luz abre toda errada. Aí às vezes também tem iluminação. Eu vejo uma peça, isso me deixa muito nervoso em termos de crítico, mas eu não levo o nervosismo pro texto. Que às vezes tá acontecendo a cena ali, naquele cantinho do palco. Aí o palco inteiro tá iluminado, que você vê até o pó que não tiraram do canto lá do outro canto. Aí eu me pergunto, gente, mas por que estão iluminando o palco inteiro? Só tem 2 atores no canto do palco. Por que não recortou essa luz e jogou foco naquela cena que estava acontecendo ali naquele cantinho? Por que não criou uma luz bonita para aquele cantinho? Bota geral. Não, eles amam botar geral. Eu não gosto de peça com luz geral muito e nem também com luz branca estourada. Gente, vai pro âmbar, vai pro rosa, joga um contra. Faz uma indireta. Exato, põe uma fumacinha que sua peça dá uma levantada em termos de poesia, que é maravilhoso. E é isso, e tem muitas questões também que são de direção. Eu acho que o ator, ele muitas vezes fica muito exposto, né? O ator, vocês são guerreiros, sabe? Os atores têm todos a minha admiração. Porque às vezes o ator tá ali e ele não tem noção, né, de como que o público tá vendo ele. E tem diretor que não tá nem aí pros atores. Às vezes nem na atuação, tem diretor que só dirige a cena. Ele tá preocupado com o quadro, né, com a imagem. Sim. E se o ator tá dando o texto tipo primeira, quarta série, ele não chega com o ator, vem cá, senta aqui, vamos estudar esse texto, vamos criar uma intenção, vamos falar desse jeitinho, essa frase, desse... Então, o ator tem que ser muito... É um criador solitário, o ator. Ele precisa segurar muitos rojões numa peça. E muitas vezes o diretor não está preocupado com o ator, às vezes ele está preocupado com o ator, mas ele não está preocupado com o conjunto, aí não tem luz direito, aí o cenário não está funcionando. Não tem nada a ver com riqueza, viu, gente? Eu já vi cenário que é uma cadeira e que funcionava deslumbrantemente bem, porque sabe usar a luz. Por isso que eu tô chato com luz. Se você souber usar a luz, se você tiver 4 ali canhõezinhos de luz, você consegue fazer milagres com essa luz. Mas tem que saber onde colocar, tem que estudar um pouquinho de fotografia, tem que saber colocar um contra. Numa cena mais dramática, você põe um contra, joga uma fumacinha, vira uma outra coisa. Tem que ver cinema clássico, tem que ver Hollywood, sabe, filme antigo? Tem que ter referência. Então, quando eu fiz jornalismo, referência é fundamental para o crítico. Quando eu fiz jornalismo, eu tinha uma professora, Regina Braga, lá na UFMG, que ela obrigava a gente a ver todos os filmes do cinema novo. E a gente detestava, imagina, todo mundo com 19, 20 anos. Ela trancava a gente numa sala, a aula dela era de 2 às 5h30. Ela ia no começo da sala, colocava a gente, dava play no filme, saía, trancava a sala e falava, vocês vão ter que assistir o filme inteiro, eu sei quanto tempo dura, eu volto só no final para abrir. Foi maravilhoso, porque eu não tive outra escolha, eu tive que ver tudo, eu vi cinema novo, vi a filmografia completa do Stanley Kubrick, vi lá 2001, Odisseia no Espaço, vi tudo. Porque... É pra criar a sua identidade também, como artista, como jornalista. Exato. Né? Pra conseguir chegar... Você não sabe tudo, mas também você vai se nutrindo daquilo que te faz bem, né? Do que é importante pra você. E tendo referência pra ler, né, a obra de arte. Você só lê as obras de arte... Quanto mais referência, não é que você não vai ler se você não tiver referência nenhuma. Se você não tiver referência nenhuma, você vai ler a partir das suas referências. Se suas referências são poucas, você vai chegar até determinado ponto. Se você tem mais repertório, mais bagagem, você vai conseguir ver muito mais nuances e aquela obra vai fazer muito mais sentidos para você. Então, assim, ler é muito importante, ver filme é muito importante, ver série da Netflix, qualquer uma que seja, assiste. E ver teatro. E tem muito ator que só faz a peça que ele, só vê a peça que ele faz, que ele não assiste, né? Porque ele tá no palco. Não vê os coleguinhas, tem que ver coisa que você gosta, que você não gosta. Porque o que você também detesta é o que você vai falar, não vou fazer assim, vou fazer assim. E depois tá todo mundo falando de formação de plateia, né? Ninguém vai. A dificuldade da própria classe de fazer esse intercâmbio, essa roda, de se ajudar, né, mutuamente também é difícil, né? A gente faz coisas independente, tipo filmes e coisas no teatro a R$10, a R$20 e não vai, né? Tem lista mínima mais, né? Fizeram um levantamento que acho que era 18 mil, 20 mil pessoas em São Paulo que trabalham diretamente com teatro, né? Fizeram acho que na pandemia. Eu falo, gente, 20 mil pessoas, se tivesse uma união maior, todo mundo juntava, postar qualquer coisa todo dia, viraliza. Nossa. Sim. Falta uma união, sabe? Acho que quem faz muitas vezes deveria fazer, não faz, são preocupados só com o cachê lá das coisas mais burocráticas. Eu não vou dizer aqui quais institutos que são, mas muitas vezes estão preocupados só, você vai lá, tem que pagar não sei o quê, precisa tirar tal documento.
Mas talvez a união na classe nesses tempos tão digitais seria isso, sabe? Vamos juntar, assim, quais são as peças que estreiam essa semana? Vamos ter uma linha de transmissão aí que todo mundo do teatro recebe. Se todo mundo postasse às vezes stories. Total. Sim, viralizaria. Que é essas empresas de marketing digital com influencers, é isso, né? Eles pegam os 20 influencers que tem muitos seguidores e todo mundo posta o disco que vai ser lançado que a cantora contratou. Então, assim, aí eu vejo muito coleguinha que não posta a peça do colega, fica todo mundo nessa loucura do ego, da rede social, cada um só fala de si mesmo. E nada contra falar sobre si, eu também falo sobre mim, mas eu falo muito sobre outras pessoas também. E eu acho que a gente não tá em cena, fala do seu coleguinha que tá. Você não tem amigo artista, posta a peça do seu colega. Eu acho que se todo posta o podcast aqui, que nós estamos fazendo aqui, fala, gente, olha que legal. Falta a gente falar mais coisa boa também, né? Fica falando só coisa ruim e falar de coisa boa também. Você acha que falta esse lugar da generosidade também? Tipo assim, porque aí entra num lugar, não gosto, então não vou postar. Não sei, não fui ver, então não vou postar. Eu acho que talvez rolam umas coisas assim, ao invés de apostar assim, vamos todo mundo se ajudar e, sabe? É porque parece uma competição, principalmente entre atores, né? O ator que quer estar naquela companhia, o ator que e aí parece que entra a competição, se sobressai a ajuda que precisamos, porque é isso, a gente está conversando aqui, o teatro de arena, ele está vazio, com programação, ele está vazio as programações que tem, às vezes a dificuldade de vir, das pessoas virem, de ocupação, tem o edital da Funarte aberto sempre para as pessoas ocuparem aqui. Só que aí ninguém se movimenta, ninguém faz a roda girar, ninguém traz coisas também. Aí quando um faz, fala assim, quantas pessoas, amigos, que a gente não divulgam os nossos trabalhos. Até eu criei um podcast, porque também eu já ouvi assim, queria estar fazendo isso. Porque eu queria estar fazendo isso, não vou divulgar aquelas pessoas que estão fazendo. É uma besteira, né? Eu acho que eu acho que é um retrato dos nossos tempos, porque as redes sociais alimentam muito essa coisa do ego, sobre mim, sobre mim, sobre mim, sobre eu e sobre mim. Mas é um tiro no escuro, porque também se você só fala sobre você, quando você fizer alguma coisa também ninguém vai falar sobre você. Aí vai ficar todo mundo, o bloco do eu sozinho, né? Igual a música do Los Hermanos. Do Los Hermanos, que eu amo. E que... O bloco do eu sozinho faz sentido? O bloco faz sentido que tá todo mundo junto. Ainda mais teatro, você não faz nada, não faz sozinho. Não faz, até você precisa de uma pessoa para assistir. Precisa. Né? E é isso, é um exercício de generosidade, como a crítica tem que ser. Muitas vezes, acho que mais de 50%, sim, então posso dizer que a maioria dos espetáculos que eu vejo, talvez não é o espetáculo da minha vida, que eu acho mais lindo do mundo, mas eu tento encontrar alguma coisa que comunica ali, eu tento ver o público, às vezes não comunica comigo, mas a minha tia ia amar de paixão, entendeu? E ser humano é diferente, a gente fala tanto da diversidade, de respeitar a diversidade em todos os seus aspectos, né? Seja étnicos, de sexualidade, de gênero e tantos outros aí. E a gente também precisa saber que as pessoas são diferentes e que bacana que tem teatro para todo mundo. Eu acho uma besteira enorme essas rixinhas que tem no teatro. O teatro musical, o teatro cabeça não gosta do teatro musical, que não gosta do teatro de comédia, que não gosta do stand-up, que não gosta do Whindersson Nunes, que está no teatro, que não gosta do show, que faz show no teatro, que não gosta de não sei quem, e ficam achando que é melhor que o outro. E tá todo mundo parado esperando o telefone tocar. E o telefone não vai tocar, gente. Desculpa, que o telefone não toca assim pra ninguém. Você tem que sair fazer um projeto, correr atrás, ter amigo, divulgar, ter uma rede. O mundo é rede hoje em dia. Então, o Whindersson Nunes indo pro teatro, que ótimo. Tem muita gente que nunca saiu de casa pra ver o teatro. E que só vai porque gosta dele no YouTube e de repente vai ter essa experiência de vir num lugar, sentar numa poltrona, ver uma pessoa viva na sua frente em vez de numa tela de celular, né? Em vez de ficar só aqui assistindo aqui, a pessoa tá lá na sua frente. E essa pessoa amanhã pode querer ver uma comédia, vai ver um stand-up. A experiência do teatro, né? Do ir ao teatro, né? Eu fui esse final de semana no teatro, aí tava lá uma caravana. Eu acho que senhoras do interior. Eu amo as caravanas. E elas estavam se divertindo e se deliciando no café ali. E é isso, é a experiência do teatro, que além da peça, do viver. E elas botando. Tava frio, né?
o seu melhor casaco, aquela experiência. É isso mesmo, Fefe. Aí eu tava pensando numa coisa, até meio polêmico, mas eu vou dizer aqui pra... Não faça um corte só dessa polêmica, não, mas é aqui. Eu ando vendo muita peça, porque eu assisto muita peça, eu vejo umas 3 peças por semana, geralmente. E eu acho que o teatro está num lugar, passou a pandemia, passou uma loucura que nós tivemos nesse país chamado Brasil, de talvez devolver um pouco para a pessoa essa experiência do entretenimento. De sair de casa, de se arrumar, tomar aquele banho, passar perfume, de ver algo legal, assim, algo que mexe com você de alguma forma, mas que te leve para um lugar positivo e que você possa sair depois, conversar sobre, abrir sua cabeça, enfim. E muitas vezes eu acho que o teatro, acho que tem a ver com essa coisa do ego, das redes sociais. Ele está indo para um lugar de muita dor, de muita mágoa, de fazer terapia em grupo, de só jogar coisa ruim no público. Não que esse teatro não deva existir, acho que esse teatro deve existir sim, como todos os teatros devem existir. Mas não pode ser só isso. Porque eu acho que muitas pessoas não querem pagar um dinheiro, sair de casa, para se sentir um nada depois, para absorver muita energia negativa, ruim, sabe? Eu sei que tem muitos artistas que precisam exacerbar essas energias no palco, precisam fazer esse brainstorm, essa terapia ali no palco, e isso é importante para eles, mas acho que esse não pode ser o único tipo de teatro, e eu não acho também que esse teatro que faz isso tem que se achar melhor do que o teatro que faz entretenimento, sabe? E eu acho que eu sinto, e talvez todos esses artistas que eu estou falando, eles não vão ao teatro tanto quanto eu. E não vê essa diversidade toda e não conversa com o público. Se tem alguém que pode falar sobre o que é o público do teatro em São Paulo hoje, acho que sou eu e mais algumas outras poucas pessoas que vai muito. E assim, o público que não é só a classe. Exato. Tem isso também, né? O público. Que a gente precisa entender Amo o público. Nossa, porque tem uma coleguinha da aula de teatro. Eu vejo muitos espetáculos, às vezes, de companhias que fazem para elas mesmas, né? Faz pro próprio umbigo, para elas mesmas, pro namorado e pra namorada intelectual da USP, ou da Unesp, ou da Unicamp. Não tenho nada contra as universidades, eu fiz o FMG, fiz USP e fiz Unesp. Ainda não fiz Unicamp, mas tenho todos os diplomas de todas elas. Mas eu acho que tem que saber separar o acadêmico do público, porque o público, esse tipo de teatro que só quer destruir o público, muitas vezes, jogar só coisa ruim no público e sublimar as coisas, mas num final que não tem uma solução, sabe? Que é um final que o público, tipo assim, sai... ele não vai voltar mais, ele vai ver Netflix, quem é que vai pagar para ser torturado, gente? Ele vai jantar depois do teatro, aí ele vai ficar ali. Ele vai comer aquela energia, ele não. E não é que não possa falar de assuntos sérios, de assuntos complicados, mas é a forma. E o teatro tá abrindo mão da teatralidade. Eu adorei quando eu cheguei aqui, eu vi esse cenário. Olha esse cenário, gente, que coisa linda. Isso é teatralidade, sabe? Isso é poesia. E o teatro, ele não pode abrir mão da poesia. Você pode fazer a pior cena, você pode fazer uma cena de estupro, que é uma coisa horrível. Mas você pode colocar isso num espetáculo e no final tentar resolver isso de uma forma que aponte para algum caminho que seja positivo. Que é leve. Que é leve. E que quem saia não queira fazer isso, não queira lidar com o mundo onde isso aconteça, mas que essa peça jogue uma mensagem de um outro mundo possível. Pra que fazer teatro se não é pra criar um mundo possível melhor do que o mundo que a gente vive? Se for pra ver realidade, eu ligo no Datena. Né? Tá lá o dia inteiro no Cidade Alerta, na Record, ou no Datena na Band. Todo dia de tarde tá lá me mostrando o que é a realidade do mundo. Só coisa difícil. Eu sou jornalista, já trabalhei na Band e na Record e sei exatamente o que é o jornalismo. Então, assim, acho que o teatro, ele é justamente uma válvula de escape. E o teatro não tem que ter vergonha de ser teatral. O teatro, encabeçudo, intelectual, ficou brigando com o próprio teatro, porque foi essa coisa da fazer para a classe. Então, eu queria aparecer mais que o coleguinha, então eu mesmo vou destruir no teatro para ver se eu apareço mais. Aí chegou um momento que o teatro não tinha mais nada, né? Aí no momento que o teatro não tinha mais nada, que antes o teatro tinha cenário, tinha figurino bonito, tinha maquiagem, tinha luz, tinha essa cenografia maravilhosa que, posso até tocar ela, balança, tinha tudo isso. Aí foram tirando, ficou a caixa preta, todo mundo vestido de preto, não tinha mais nada.
Aí veio o pessoal do stand-up e falou, você não precisa mais nada. Eu faço, eu sou meu humorado, eu loto isso daqui. Porque eu entrego. Porque eu tô comunicando direto aqui, ó, com a pessoa que... Porque eu tô entregando comunicação, porque eu tô me divertindo. Eu fui outro dia ver a peça do Fábio Porchat. Que história é essa, Porchat? Tentei comprar, tá lotado. Tá lotado. Nossa. Eu ri do início ao fim. Ele sozinho ali. Eu falei, a gente vai ter preconceito? Que preconceito com esse stand-up o quê? As pessoas estão rindo sexta-feira à noite. O mundo tá tão difícil, gente. Então, não é que só tem que ter comédia, não é que só tem que ter stand-up, não. Entender o processo que a gente tá retornando também, né? Porque a gente passou por um processo da digitalização que até meio que mexeu com a gente, com o que a gente vai fazer, um medo também do que, né? Eu particularmente não gostei de assistir teatro online. Mas eu falei bem porque a gente tinha que segurar o teatro naquele momento. Mas a gente gosta de teatro ao vivo. De coisa da vida. Do contato, né? Ai, que delícia aqui, encostar em você. Estamos vivos, é isso. Tem uma coisa, assim, como atriz, que é isso da risada. Quando eu fazia comédia, o público todo ria. Gente, não tem coisa melhor. É um misto, assim, você tem que controlar, porque tem ator que deixa ir pro eco. Mas não tem coisa melhor do que você ver... E aí vira um jogo entre você e a plateia que é deliciosa, porque aí você até sente. Não, já ouvi choros também na plateia, é super interessante porque elas estão conectadas. Quando você ainda mais teatro mais íntimo, que você consegue estar perto e ver, você consegue. Um interativo, não gosto tanto de interativo, eu mas... também não gosto não me chamem pra fazer cena. O interativo, eu acho que tem que ser com muito não amor. É uma pessoa do teatro, o Rafa não é uma pessoa do teatro, ele é engenheiro, mas ele é só ator, então a gente vai, né? Tem que acompanhar. Ele toda vez ele pergunta, é interativo? Porque ele em algum tempo foi numa peça e traumatizou ele. Tem que tomar cuidado. Ele falou assim, eu não tô, e o cara me expôs, me chamou e ele falou, cara, vamos essa não suja a roupa das pessoas também, não suja a roupa do dia. Eu fui ver uma peça, aí tinha uma cena que o ator tava todo ensanguentado, era sangue de mentira, claro. Mas ele fez a cena tão pertinho e ele ia fazer a cena, o sangue ia respingando. E eu tava com uma calça clara, e você não sabe se a roupa que a avó da pessoa deu, que já morreu, que a pessoa tem aquela roupa como... E foi ao teatro toda mamada. Aí você vai e mancha a roupa da pessoa com a tinta vermelha do sangue do personagem. Eu sou contra. Eu acho que já existiu o momento de fazer. O Teatro Oficina fez isso lá nos anos 60, né? Quando o Zé Celso pegava o fígado no Roda Viva, que era o fígado, falava sobre o artista, sobre a fama, e no final o público devorava o artista no texto do Chico Buarque, e tinha a cena do fígado, né? Eu não vivi, mas a gente estudou isso e sabe o que aconteceu. E respingava o fígado nas pessoas. Na época foi um escândalo, que as pessoas saíram, me sujeitou de fígado. Era ditadura, era uma violência que era uma violência cênica, mas que contrastava uma violência dos artistas. Eu acho que hoje em dia não precisa mais. Já foi feito, teve sua função histórica, mas não precisa sujar a pessoa. Não precisa obrigar a pessoa a participar. Né? Eu acho que o artista tem que cuidar. E eu acho que tem que ter sensibilidade. Igual você falou, você está em cena, as pessoas estão rindo, você está vendo que está funcionando. Está chorando, você vê que está funcionando. Você tem que ver também se está funcionando você tem que sentir se a pessoa está se sentindo invasiva. E tem aquele espectador também que ama aparecer, não tem? Adora! Nossa, é que tá aqui, ó. Eu não gosto, que mas... o corpo fala da pessoa. Ela tá aqui querendo... Eu não gosto, mas meu espetáculo é todo interativo. Mas é isso, foi essa minha pesquisa. Como que eu vou trazer o público que ele venha também, que seja um espaço de encontro e não um espaço de constrangimento. Porque eu já participei e fiquei constrangida. Não quero. Mas é uma delícia. E o futuro, assim, a gente tem passado isso, dessa fase pandêmica, eu acho que a gente está num ano aí, eu acho que, por mais que esse primeiro semestre ainda foi turbulento, eu acho que agora a gente está num caminho aí, os editais voltando, muita coisa acontecendo, produções que vão entrar. O que você acha que é o futuro do teatro aí para os próximos 10 anos e até como o que o público quer ver? Nossa, isso no teatro? O que o público quer ver? Olha, o público quer se divertir e ter uma experiência. Ele quer que a saída seja algo que ele possa contar, que ele possa postar, algo bacana, com acabamento legal, algo que é isso, que seja uma experiência.
Ele não quer só olhar e ver a peça e sentar. Ele quer chegar, que o hall já tem alguma coisa, uma musiquinha. As pessoas já têm que pensar hoje em dia um lugar que ele já possa fazer uma selfie bacana. Pega uma luz igual essa maravilhosa aqui do nosso podcast, coloca uma luz lá no hall, com cartaz no fundo, para ele já fazer uma foto iluminado, lindo. Sim. Eu acho que tem que ter, o público adora, gente, o público adora sorteio. Sorteia alguma coisa no final da peça. Pega os livros, você catou, pega aqueles livros que você não quer mais. Todo dia eu sorteio um livro. O público ama ganhar alguma coisa. Sim. Eu adoro aquela da poltrona. Da poltrona. Gente, tem um ingresso aqui embaixo. A pessoa pode ganhar, gente, ela pode ganhar sei lá, aquela florzinha de papel. Mas ela fica tão feliz que ela ganhou. E eu acho que o público está um pouco cansado de coisas muito negativas. Até porque o país viveu uma fase muito negativa, sabe? Então eu acho que as pessoas estão querendo rir, se divertir, mas elas estão querendo um olhar mais leve para a vida. Mesmo para temas mais profundos, mas que tenham uma coisa mais leve. E eu sinto também que as pessoas querem muito ao teatro. Esse ano está com um público muito forte, tem espetáculos gigantescos que estão lotados o tempo todo. E eu vejo, porque eu vou muitas vezes no meio da temporada e estou vendo os espetáculos cheios, e as pessoas voltaram mais para o teatro do que para o cinema. Isso são dados mesmo reais. Porque o cinema elas ainda continuaram com a Netflix, elas acostumaram a comprar a televisão grandona. Sim. E querem já ver na cama, que elas gostaram de ver o filme na cama. Mas elas querem ver um ator vivo, né? Nada supera, gente. Essa experiência do vivo, do agora, né? É muito forte. E com o mundo robotizado, com a inteligência artificial, com o robô que já vai virar jornalista, que vai escrever, que vai fazer e acontecer, a única coisa que vai sobrar realmente de humano mesmo vai ser o teatro. Que é a experiência viva. O ator 3D não vai poder fazer teatro. Não vai. O holograma não vai rolar. Não tem como ir a caravana, por exemplo, esperando os atores no final. Gente, nada supera esse encontro seu com o espectador no final. Deles virem e contar. E é social, né? É muito social, muito rico, né? Você vai com alguém sempre ao teatro. Raramente a gente vai sozinho ao teatro, né? Ou você vai com seu date, ou você vai com o seu namorado, com sua namorada, com o seu marido, com a sua mulher, ou seu amigo, né? Ou com as vizinhas da caravana, as tiazinhas todas lá do clube, das bolachas, que tomam café da tarde juntas. Assim, que programa, e entra no ônibus, aí vai conversando no ônibus, sabe? Sim, o Porchat fala muito sobre isso, né? As coisas do Porchat é sempre caravanas e caravanas, né? Na peça dele. O Falabella também sempre ria das caravanas no Sai de Baixo. Sim. De onde que você veio? Você veio na caravana, né? E a gente ri, mas elas são a alma do teatro, essas pessoas. E o público, não descuidem do público, é o que eu digo para qualquer artista. Não descuide do seu público. Procura saber o que ele achou. Coloca questionário lá no fundo para ele preencher. Uma coisa que é muito importante, eu vou dar uma dica de comunicação. Muita gente faz muito teatro e não tem um público dela, depois não sabe, sempre vai divulgar do zero a próxima peça. Isso eu aprendi com o Grupo Galpão, lá em Belo Horizonte, quando eu era criança e via a peça deles. O Grupo Galpão, no final da peça, eles davam uma fichinha, eles levavam várias caixinhas de caneta Bic, entregava no final, eles faziam peças na praça, Romeu e Julieta, essas peças que eles faziam, e entregava a fichinha que você tinha que colocar o seu nome, tinha até endereço no começo quando eu era criança, depois o e-mail e o telefone. Então imagina, o Galpão fazia isso, depois eles deviam ter alguém da produção que passava isso a limpo, no Excel lá, né, numa planilha. Imagina, eles foram fazendo isso, espetáculo por espetáculo, por espetáculo, por espetáculo. Hoje eles têm uma lista de e-mails. O mailing deles é incrível. E de gente que gosta de teatro, gente que já conhece. E o mailing real, né? Real. Gente que já, não vai ficar dependendo do algoritmo mostrar. Sim. Exato. Porque é o que a gente sempre... Como a gente entrou numa vibe também, né? Que a gente tem que lutar contra o algoritmo. Exato. E eu acho que principalmente a arte, o teatro, o cinema, os nossos trabalhos, a gente está muito dependente daquilo, da aprovação daquilo. Né? E às vezes esquece a gente fez a primeira temporada tem papos interessantíssimos, né? Que tá lá do ano passado, só que ali já foi, né? O algoritmo não trabalhou, não entrega mais e as coisas vão ficando, né? E vão embora. Manter de uma forma analógica o seu público, eu acho.
Parece que é besteira, mas o e-mail hoje em dia é analógico perto da rede social, porque o e-mail não depende do algoritmo aprovar. Não. Você mandou o e-mail, ele vai chegar. E é o e-mail, assim, não adianta ficar, tomara que o Miguel veja esse meu post, porque às vezes não vai entregar pra você, né? Eu preciso mandar um e-mail pra você falar, Miguel, estou fazendo aqui tal coisa. Chama uma mala direta, né? A comunicação por e-mail. Pra ser direto, você tem que ter ainda uma comunicação. Então cuida do seu público. Miguel, mas eu já fiz milhões de peças, não peguei o nome de ninguém. Começa na próxima. Sim. Começa nas próximas 50 pessoas, já vai ter 50 pessoas que te conhecem. E você se comunicar com 400 pessoas que foram as que viram o seu primeiro espetáculo e falar que você vai lançar o segundo, elas já te viram. Já sabem. Já sabem. Dessas 400, vai que 300 gostaram do seu espetáculo. Se for 200, você já começa a levar mais um. Exatamente. Então, assim, não perde esse cuidado. E só pelas pessoas se escreverem, né, o negócio, elas já querem, né? já estão dispostas, né, a ouvir e querer mais. E dá um marketing, fala, você está recebendo esse e-mail, você já viu nossa peça anterior, você já vai ganhar não sei quantos % de desconto no ingresso. O público ama descontinho. Hoje tem que ser essa multiplataformas também, né, para divulgar. Comunicação e marketing é muito importante no teatro. Às vezes o teatro esquece disso. Sim. E é muito importante para lotar. E os atores antigos sabiam fazer isso muito bem. Paulo Altran, Sérgio Brito, essa turma aí, Cleidiácones, eles sabiam fazer esse burburinho. Não, eu nunca... Pra mim, a Maria Alice Vergueiro me falou uma vez, falou assim, esse apartamento aqui eu comprei com teatro de terça a domingo, com 2 sessões de quinta a domingo. E é isso, apartamento maravilhoso, aqui no Higienópolis, sabe? Incrível. E era isso. Hoje em dia não se... É quase impossível comprar um apartamento no Higienópolis com teatro. Muito mais ficar em cartaz de terça a domingo, né? A gente estava falando de público, né? Eu fui para a Alemanha no dia 1º de janeiro, assisti uma peça lá no Ensemble, lotadíssimo. Olha isso. Lotadíssimo. E aqui a gente para. Chega, tipo, depois do Natal até mais ou menos 15 de janeiro. 15 de dezembro a 15 de fevereiro, esquece. Acabou, né? Tira tudo. E é uma hora que a galera tá de férias, que precisa ter esse movimento de fato, né? Lá em Belo Horizonte tem um movimento muito legal de janeiro e fevereiro, que é a campanha de popularização do teatro, que é uma febre, assim. Deu uma queda, mas eu acho que é por causa do que aconteceu, pandemia, mas tá voltando e eles resistem muito, assim. Isso é muito legal. E todo mundo vai lá comprar ingresso. Todo mundo vai. O espírito baixou em mim que fica anos anos em cartaz. Acredite, como é que é? Perigo, mineiros em férias. Eu já vi essa lotou. Eu fiz o Alfredo Virou a Mão. Sim, Alfredo Virou a Mão. Eram uns hits, assim, da campanha de popularização. E outra coisa, aqui em São Paulo a gente tem o APCA. Sim. Que é, né, o eu sou membro e fui vice-presidente. Fala um pouco o que é o APCA, como que acontece, essa relação dos atores com, não só os atores, né, mas os artistas da cidade, porque é renomado os anos que tem, né, super tradicional na cidade. Até para você criar o seu próprio prêmio, né? E ótimo, e já vai no prêmio. Tá bom. Não, a APCA, a Associação Paulista de Críticos de Artes, né, que é composta por jornalistas culturais e críticos culturais, é uma associação que já passou de 60 anos de história, né? Eu fui vice-presidente da APCA, né, antes da pandemia. É uma associação que foi criada lá atrás. Ela começou só com críticos de teatro, Décio de Almeida Prado, que eu já citei, né? Paulo Emílio Salles Gomes no cinema, Sábato Magaldi, estou falando grandes nomes de críticos assim que passaram pela APCA. E ela foi se renovando com os críticos, né, que vão chegando. E atualmente tem mais de 50 membros e ela tem 10 áreas atualmente, né? Tem arquitetura, literatura, dança, teatro infantil, música, cinema, televisão. E todos os anos os críticos se reúnem no Sindicato dos Jornalistas, que é exatamente aqui do lado do Teatro de Arena, é vizinho aqui na Rua Rego de Freitas. Nós estamos aqui na Teodoro Baiman, no centro de São Paulo, pertinho da Praça Roosevelt. E a gente se reúne, críticos das suas áreas, e aí discutem entre si, rolam umas brigas de vez em quando, para chegar nas listas dos melhores daquele ano, né? E é uma lista muito plural, porque os críticos são muito plurais, cada um pensa de um jeito, por isso que tem essas discussões calorosas. E para mim foi uma escola, e é uma escola sempre, participar da APCA. Tive a honra já de apresentar
algumas edições do prêmio, no Teatro Municipal, no Sesc Pinheiros. A PCA vai trocando de teatro, né? As realizações do prêmio. Então ele é muito tradicional. Então, você pega Elis Regina, ganhou a PCA. Você pega Milton Nascimento, Caetano Veloso, já ganharam a PCA. Anitta já ganhou a PCA. Então, assim, do passado, do presente, Calbi Peixoto já ganhou a PCA. Então, para aquele palco, é um palco histórico, né? Vão passando os artistas do seu tempo. E o Prêmio Arcanjo, ele vem da lista que eu fazia dos melhores do ano, que eu faço, né? Todo ano no blog do Arcanjo. Eram os melhores do ano, os melhores do teatro que eu fazia no começo. Depois eu fazia os melhores do teatro e os melhores da cultura. E a lista repercutia tanto, todo mundo compartilhava no Facebook, o auge do compartilhamento do Facebook, sim, que ficou maior e o pessoal veio me falar, quem veio me falar foi Ivan Cabral, né, ator do Satros, com quem eu estou trabalhando hoje na SP Escola de Teatro, que é diretor lá. O Ivan falou: Miguel, mas a sua lista ela é mais compartilhada do que todos os outros prêmios e nem tem um prêmio, é só a sua lista do seu blog. Que é fruto da sua credibilidade mesmo, as pessoas verem que você vai assistir mesmo, que você é plural, fala de todo mundo, do rico, do pobre, do branco, do preto, da periferia e do centro, porque para mim, eu sigo a Cacilda Becker, né? Todos os teatros são o meu teatro. Então, o Prêmio Arcanjo nasceu assim, ele nasceu em 2019, no Teatro Municipal, primeira edição. Foi uma honra, sim, o Teatro Municipal abrir a porta pra gente, o Hugo Pozzolo, foi o primeiro palhaço diretor do Teatro Municipal. Fui lá falar com ele, ele falou: não, te dou o Municipal, tem uma data, 18 de dezembro, você quer? Eu falei: quero, vambora. E já nasceu muito chique, né? Imagina você nascer no Teatro Municipal. Eu pensei de nome, vou botar o nome de um artista, não sei o quê. Aí eu falei: vou ser mais honesto, vai ser Prêmio Arcanjo, porque é o meu trabalho mesmo, para o bem ou para o mal. Se falarem mal, vou falar mal de mim, não vou involucrar o nome de ninguém, não. Sim. E aí funcionou, aí teve a pandemia, aquela loucura, e teve uma resistência muito grande. Eu fui um dos jornalistas que cobriu ali o mundo do teatro nesse momento tão crítico, né, que foi a pandemia. E aí o prêmio foi digital, na pandemia. Elza Soares ganhou o digital, né? Foi todo mundo online, ela mandou um recado lindo. Para mim foi muito especial, assim, porque depois ela já não estava no terceiro. O primeiro, por exemplo, no Municipal estava o Sérgio Manberti, que foi homenageado. Foi ele e a Fernanda Montenegro. Ela não pôde, mandou ele representar ela, que ele era primo dela. Também foi embora depois. Então, aí teve a terceira edição, que foi de novo no Municipal, e na quarta edição a gente foi para o Teatro Sérgio Cardoso, que é um teatro do Estado, né? O Teatro Municipal da Prefeitura. O Sérgio Cardoso, ele deu mais condições para a gente fazer o prêmio ali, aí nós fomos para o Sérgio Cardoso. Mas é um prêmio que pode ser realizado em qualquer teatro aqui da cidade de São Paulo. E o objetivo é realmente premiar todo mundo que faz cultura, arte, sabe? E não ter uma visão... Os outros prêmios, sem querer falar mal de qualquer outro prêmio, até porque eu sou da PCA também, mas durante muito tempo premiou um estilo de teatro, um estilo de gente, um estilo de arte. E o Prêmio Arcanjo, o Zé Celso falou isso no palco. Ele também foi homenageado com o Teatro Oficina no primeiro. Ele falou assim: esse prêmio, ele falou, eu tenho esse vídeo dele maravilhoso, que ele fala assim: é o prêmio mais diverso que eu já vi. Tem de tudo, estou conhecendo um monte de artista que eu não conhecia. Nossa. E quando o pessoal fala isso pra mim, assim: Miguel, eu venho no seu prêmio, eu recebi um áudio outro dia de uma amiga. Falou: eu fui no ano passado lá no Sérgio Cardoso, eu conheci um tanto de gente que eu não conhecia. A Marília Gabriela ganhou também no ano passado, e ela falou isso também no palco. Ela falou: Miguel, eu tô conhecendo um monte de gente que eu não conhecia. Né? Que aí você põe no mesmo palco a Marília Gabriela e o artista de São Mateus, sabe? E eu acho que é aí que faz sentido. É aí que faz sentido. Sim. E você coloca e equipara eles todos como artistas. Que estão todos fazendo arte. Sim. Né? Lá em Itaim Paulista, em São Mateus, são bairros aqui da periferia de São Paulo, para quem é de outro lugar. Ganhou um prêmio também, o Teatro Candeeiro, ganhou no Municipal, na terceira edição, do Acre, pelo online, porque como era online, eu tive a possibilidade de ver uma peça do Acre. Nossa. E eu fiquei apaixonado com a peça do Teatro Candeeiro, e eles ganharam, e a diretora veio, ela fez vaquinha lá, o governo ajudou a pagar passagem. Que imagina, para uma diretora do Teatro Candeeiro do Acre, de Rio Branco, ganhar um prêmio em São Paulo no Teatro Municipal, né? É um marco. Imagina, ela tinha 20 e poucos anos. Pra qualquer ator. Ali, né? Aquele palco, ele é emblemático. É emblemático, da mesma forma que estamos aqui, tá ali no teatro. Tive a sorte de trabalhar 2 anos lá. Né? Você trabalhou? Eu fiz Jesus no Cavalaria Rusticana, uma ópera lá.
foi um desbunde, um tesão, é uma experiência única, né? 1.500 pessoas ali vibrando a paixão de Cristo ali do meio da obra. Aquela arquitetura. Tudo, histórias do teatro, as camareiras, né? Tantas ali com histórias incríveis, que viveram naquele teatro nos anos 60, 50, que contam histórias incríveis. Nani People também. A Nani People ganhou o primeiro prêmio Arcanjo e ela falou, nunca tinha subido no palco do Municipal, né? E ela falou emocionadíssima, assim, porque significava muito para ela. Ela lembrou quando ela veio lá de Poços de Caldas, né? No ônibus, ela fala, né? Só com a passagem no bolso, tentando ser artista, ela estava ali no Municipal. Eu acho que isso que vale a pena no prêmio Arcanjo, sabe? Poder... o prêmio é dar um presente pro artista, né? O artista é tão maltratado no Brasil, então se ele ganha um prêmio, que não é dinheiro nem nada, é um troféu ali que ele vai colocar na estante, mas que vai lembrar ele que o que ele fez importou, sabe? Que alguém se importou, que alguém valorizou aquilo, e colocar esses artistas todos juntos. O prêmio Arcanjo, ele é meio que um cartão de visitas, como é o meu blog do Arcanjo, de apresentar um artista pro outro também. O da música vai conhecer o do teatro, porque fica, às vezes, cada um na sua área e não se conhecem. E no prêmio Arcanjo todo mundo acaba conhecendo trabalhos. Eu acho que ele abre portas assim para muita gente. A Caê Guajajara, que é uma cantora indígena, hoje está estourada aí, ganhou o prêmio Arcanjo. Ana Canhas, eu convidei ela para cantar no primeiro prêmio Arcanjo, que ela apresentou com a Aline da Quebrada. Ela foi a primeira apresentadora que subiu no palco com a Aline. A Aline nem tinha feito Big Brother ainda. E eu pedi ela para cantar uma música que falasse de amor. E aí ela falou, ai, Miguel, eu vou cantar do Belchior, Amar e Mudar as Coisas. E falei, maravilhoso, Ana. E depois a Ana gravou, né, o disco do Belchior. Na pandemia veio, ela voltou pro Belchior. Então, assim, você vê que você vai também colocando alguma sementinha, que o artista virou um disco, um trabalho que botou a Ana Canhas em outro lugar. Esse disco, Ana Canhas canta Belchior, que ganhou o melhor show do ano pela PCA. Então, finalizando, o prêmio Arcanjo é um carinho assim, que eu tento retribuir para a classe. Digamos que faço também igual o podcast aqui, a gente faz na raça, é alguém que dá o troféu, é alguém que vai lá iluminar, que é amigo. Não tem nada, não tem grana, não tem edital para prêmio. O único que tem é pra, junto com festivais, aí não dá nem para competir com o festival um prêmio, né? E quando tem algum secretário, alguém do poder público que acha que é importante e ajudar. E eu falo, gente, se um dia não me derem teatro, eu faço onde tiver, eu faço de novalista no meu blog de novo, ou pro teatro que me der. Eu vou continuar, né? Eu vou continuar movimentando. Eu vou fazer meu prêmio, vai ser no Municipal ou a gente faz um teatro lá no Itaim Paulista e tá tudo bem. Isso é maravilhoso, né? Porque você vai contando e para mim tem muito link às nossas conversas de agregar, de somar, de criar espaços de encontro entre esses artistas. E aí eu queria que você falasse rapidamente pra gente, que nosso tempo tá acabando. Eu tô falando demais, desculpa. Mas, não, tá uma delícia. Mas sobre o seu projeto dentro da Escola SP de Teatro, que é um espaço de formação. Exato. E você trabalha com os cursos de extensão. Então, justamente para trazer novas possibilidades, não estão ali na grade, então é justamente para criar esse movimento, né? Como que está sendo? Olha, a SP Escola de Teatro é um projeto muito incrível, sabe? Que tem aqui em São Paulo, que foi feito por artistas, né? Eles criaram essa escola, que já tem mais de 12 anos, para ser um centro de formação mesmo das artes do palco, não ficar só no ator, mas formar também o sonoplasta, o técnico de palco, o iluminador, o diretor, o dramaturgo, faz formação também na área de atuação, na área de humor. Então é um projeto que já estava consagrado quando eu vim para ele, né? É um projeto idealizado pelo Ivan Cabral, pelo Rodolfo Garcia Vasquez, a turma do Palapatões, Hugo Pozzolo, Raul Barreto e tantos outros artistas que se somaram ao projeto Cerrone, né, um grande cenógrafo que nós temos aqui, o maior cenógrafo brasileiro, e tantos outros, né, o Bonfante na sonoplastia, Marici Salomão na dramaturgia, tem grandes nomes do teatro brasileiro que trabalham na escola. E eu sucedi a Lúcia Camargo, que foi um grande nome, né? A Lúcia era jurada do Prêmio Shell, jornalista, gestora, foi diretora do Teatro Municipal, foi secretária adjunta da Cultura aqui em São Paulo, foi presidente da Fundação Clóvis Salgado, do Palácio das Artes em Belo Horizonte, foi secretária de Cultura Municipal e Estadual de Curitiba e do Paraná. Então a Lúcia era tipo uma sumidade, né, da cultura. E a Lúcia faleceu em 2020, né, foi mais uma pessoa que a gente perdeu naquele ano terrível. E a escola, né, estava procurando outra pessoa que fosse um jornalista, que fosse alguém com perfil meio que da Lúcia, que transitasse na cultura, e eu acabei entrando, né, nessa vaga.
E foi muito honroso para mim pegar o bastão da Lúcia, porque eu a conhecia. Cobri muitos festivais de Curitiba com a Lúcia. No ano da pandemia, antes de constituir dela ter adoecido e morrido, eu viajei com ela em janeiro para o Festival de Tiradentes. A gente foi junto no avião e pegamos uma van junto, de Belo Horizonte até Tiradentes. Deu 5 horas, estava um trânsito danado. E a Lúcia me contou a vida dela todinha na viagem. Então, assim, essa loucura da vida, né? Como você falou, eu estava vindo para cá, postei o Grupo Gato, onde você já atuou. E é muito louco, assim, eu falo, gente, a passagem de bastão da Lúcia para mim foi nessa viagem que a gente fez junto. Ela foi falando da trajetória dela no jornalismo, na cultura. E aí eu peguei esse bastão dela e tentei criar tento buscar com os artistas, com a equipe, que eu tenho uma equipe maravilhosa também na SP Escola de Teatro, 3 assistentes maravilhosos, Rodrigo Barros, David Godoy e a Solange Corrêa, que estão comigo porque deve o Ivan Cabral, meu diretor executivo, que sempre apoia as ideias loucas que a gente tem, de trazer essa diversidade para os cursos da escola, trazer esse frescor. A gente fez um curso que é muito bem sucedido de extensão, que é teatro musical, uma introdução ao teatro musical, que é muito caro, né, fazer teatro musical, canto, dança, e os cursos na escola são gratuitos, para a escola, ela é ligada, né, à Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Então eu tento fazer esse trabalho, e além dos cursos de extensão, que são esses cursos livres, que não são os cursos de 2 anos de formação técnica, a escola também tem duas salas de espetáculo, né? A sala Hilda Hilst e a sala Alberto Buzik, que ficam na Praça Roosevelt, ali 210, pertinho daqui do Teatro de Arena, onde nós estamos gravando. Então sempre tem espetáculos. Então, a escola cede esses espaços para as companhias que estão começando, ou que ganharam o PROAC, mas não tem onde fazer sua peça. Aí vai conversando comigo, eu vou fazendo essa curadoria. É difícil ser curador, né? Você tem que às vezes falar muito não ali, espera um pouquinho. E você tem muita que gente. Então, aí você vai montando Miguel não gosta de mim. Fica aí, vai receber. Você vai montando esse quebra-cabeça. E às vezes as pessoas não entendem que é hoje, que é amanhã. A ansiedade é o mal do nosso mundo hoje em dia. E as coisas têm seu tempo, tem uma fila de gente que já conversou lá no passado, que agora é que a gente está conseguindo realizar. Mas eu vou com aquele jeitinho mineiro, sabe? E a gente vai conseguindo colocar um pouquinho de cada coisa, aí cada um vai tendo a sua vez. E eu estou gostando muito porque também eu nunca deixei de ser jornalista, nem nunca vou deixar de ser crítico e jornalista. O blog do Arcanjo é um sucesso danado, continua sendo, graças a Deus. Mas a escola está me trazendo esse lado do gestor cultural, né? De gerir um equipamento cultural, de gerir uma programação cultural, fazer uma curadoria cultural. Eu acho que é muito importante, não falando de mim, mas falando de qualquer pessoa que vai gerir a cultura, que seja da cultura. Porque às vezes eles põem lá um engenheiro, né, na cultura, nada contra os engenheiros, viu? Mas a gente também não vai lá querer construir prédio, né? Aliás, vocês nem deixam porque a gente não vai ter lá não vai conseguir assinar. o Cresce, né? A gente não vai lá arrancar dente de ninguém, né? A gente também não vai lá dar receita de remédio para ninguém, porque a gente não tem né? A gente não vai defender ninguém no tribunal porque não temos o OAB, não temos o CRM, enfim. Mas artista todo mundo parece que pode fazer, a área da cultura, jornalista também, todo mundo pode ser jornalista. Eu acho que é muito bacana, é muito especial quando vai gerir qualquer equipamento cultural. Seja o Teatro de Arena, que seja a SP Escola de Teatro, que seja o Ministério da Cultura, que seja a Secretaria da Cultura, que seja um CEL, que seja uma oficina cultural, que seja uma fábrica de cultura, mas que essa pessoa seja da cultura. Que essa pessoa goste de cultura, que essa pessoa vá ao teatro, vá à exposição, veja filmes e já tenha trabalhado nos bastidores, que sabe qual que é a realidade, a dureza ali do dia a dia da cultura. Que entenda a necessidade da cultura, Exato. Né? Que que queira ver por perto, né, para solucionar. E eu tenho um privilégio enorme de trabalhar na SP Escola de Teatro, que é um lugar onde todos os gestores são artistas. Todos já tiveram seu grupo, todos trabalham e continuam trabalhando. Todo mundo trabalha na escola, igual eu continuo fazendo meu blog, minha crítica. Cada um continua fazendo. O Ivan e o Rodolfo continuam com sátiros, fazendo peça, viajam, fazem festivais, para não perder esse pé no chão da arte. Porque também se você burocratiza demais a cultura, ela não entende o artista. Aí faz esse edital que não funciona para ninguém, sabe? Que te pede um monte de coisa. Posso fazer uma última crítica aos editais? Por favor. Eu acho um absurdo ter que pedir milhões de contrapartidas sociais para um artista. Parece que não basta ele ir lá e fazer o espetáculo dele, né? Ele tem que fazer o espetáculo dele, ele tem que dar aula de inglês, ele tem que dar aula de sapateado, ele tem que faxinar o teatro. Gente, ele está fazendo um espetáculo de teatro, uma obra teatral. Isso é formação cultural, isso vai mudar a vida de uma pessoa, vai mudar a forma de perceber o mundo dela. Aí parece que a arte só não vale, ela só vale se você também colocar no edital que você tem que faxinar o teatro, depois tem que rebocar a parede, depois você tem que...
Eu acho que temos que repensar, inclusive os gestores culturais. Se um dia eu chegasse num posto de repensar editais, eu ia falar, gente, acho que a contrapartida pode ser uma oficina ali de teatro, mas eu vejo umas contrapartidas que eu falo assim, gente, os atores vão ter que salvar o mundo além de fazer a peça. E vai colocando, né? Porque às vezes é uma companhia, tem 20 pessoas dentro da companhia para passar um edital que der 100 mil reais e que na divisão não vai dar nada para ninguém, e ainda tem que colocar a galera dando oficina, dando coisa, tipo, sem pensar nesse tudo, né? Na realidade de fato do E parece teatro. Que tá brincando quando tá ensaiando uma peça, tá trabalhando, tá compondo o personagem. É o trabalho do artista fazer esse, sabe? A gente não vai lá se meter no trabalho do médico, do advogado. Cada trabalho tem sua especificidade e a gente precisa valorizar muito o trabalho do artista. Sim! Maravilhoso! Miguel, vamos para o jogo vamos pra gente brincar. ensinar. Vamos valorizar o nosso trabalho de artista, de apresentador e de outros apresentadores. São maravilhosos, tô adorando isso. Talk show favorito agora no ar. A gente quis trazer aqui, Olha Miguel, a nossa linda. ficha. Ó, Miguel, temos alguns nomes, fale os nomes, Fefusco. De 5 apresentadores que a gente gosta, que tem talk shows aí, Uau. que a gente inspira e que a gente conseguiu, a partir deles, criar um joguinho teatral de improvisação aqui. Nós temos o Fábio Porchat, nós temos o Faustão, a Marília Gabriela, o Michel Melamed e... Fausto Silva. Eu acho que eu já falei. Falou, Faustão. Falta um... Fausto Porchat, Tatá. A Tatá Werneck. Super acelerada, Tata Werneck. Ó, então vai ser azul, roxo, amarelo, vermelho ou rosa? Amarelo. Ai, meu Deus. Tatá Werneck. Ai, fui falar da acelerada. Nossa, na hora, que ótimo. Aí, ó, esse joga um 2. Tá. Aí eu vou fazer umas perguntas, ela vai te dar umas indicações de como você tem que responder. Tá bom. Como você vai reagir. Então pode ser qualquer palavra. E eu falo aqui pra você, só a câmera, pra onde quiser. Onde quiser. Miguel Arcanjo Prado, qual a sua mania mais estranha? Esquisito. Comer unha? Roer unha? Não é tão esquisito, né, gente? O que você faria se você ficasse invisível por 24 horas? Dançando. Dançaria todas as coreografias da Daniela Mercury que eu dançava na infância, na frente de todo mundo. Você concorda que fazer xixi no banho ajuda a salvar o planeta? Sim! A não ajudou muito nesse jogo também. Não vamos expor o convidado. Vamos mais um, Mas se eu virar meio, eu vou matar você. É melhor, Miguel, a gente finalizar com uma dica, então, Então, uma Miguel. dica. Uma dica aí pra gente continuar nosso papo, pras pessoas que depois terminar aqui falam assim, não, vou continuar, quero entender, vou assistir esse filme, vou ler esse livro. Uma dica? Tá bom, eu vou dar uma dica de um seriado que eu adoro, eu acho maravilhoso, é um seriado francês que se chama 10%, 10%. Tá na Netflix. Ele conta os bastidores do mundo do cinema francês, uma agência que tem que lidar com artistas com ego maior do que o mundo e precisa fazer a carreira deles dar certo. Então, assim, é fenomenal para quem quer entender como é que funcionam os bastidores do mundo da arte. Você vai entender todas as loucuras que nós falamos aqui e mais um pouquinho, porque o povo lá é louco do geral. Eu amo. E eles colocam os artistas reais fazendo eles mesmos. Ainda. É maravilhosa essa Vou série. ver. Amo essa série. E entra lá, por favor, né, no blog do arcanjo.com. Pode me seguir, miguel.arcanjo, no Instagram. E aí você vai descobrir as outras coisas e vou assistir, ouvir o meu podcast, que agora eu tenho um podcast também. Arcanjo Pod, que eu faço em parceria com a Olá Podcasts. Entra lá nas minhas redes que você vai descobrir tudo. Fala o blog também, você já falou. Blogdoarcanjo.com. Lá no blogdoarcanjo.com ou no miguel.arcanjo no Instagram, você encontra tudo e mais um pouco. Aí me manda um direct, fala que achou, a gente responde. Hoje eu tô um pouco ousada, vou dar 2 dicas que eu não consegui me decidir. Uma é o Festival de Curitiba, que é um festival que você já foi cobrir. O festival também tem o Fringe, que acontece ali junto, que eu já participei, que é uma delícia, que vale a pena ir. Vou pra Curitiba pro festival e passo uma semana lá assistindo, né, teatro. Sempre que é em março, geralmente outubro abre umas inscrições para as pessoas que querem ir pro Fringe. Festival de Curitiba. Se programa pra Páscoa, sempre a Páscoa acontece no festival. Vai no feriadão da Páscoa,
fantástica que não tem erro. E o que eu pensei para a leitura, no site do MIT-SP, tem lá Olhares Críticos, que é um link que você entra e aí tem artigos, tem crítica, tem vários documentos que você pode ir assimilando, lendo e se deliciando com o teatro. Sim. Eu ia indicar o site, as páginas da SP Escola de Teatro, porque como a gente tem bastante gente fora de São Paulo que escuta a gente, eu acho que tá sempre ali, tem cursos, vai que vocês querem vir para São Paulo, tem lá quando vai abrir as inscrições dos cursos, tem é de importante. Férias? Tem de férias. Tem de férias. Para quem vem de fora, que tem uma condição socioeconômica, né, menor, tem bolsas. É possível conseguir a bolsa no setor de oportunidades da escola. Fica de olho lá, porque sempre tem os cursos de inscrição, tem os espetáculos, muitas vezes são espetáculos gratuitos internacionais. A gente sempre tem espetáculos internacionais, professores internacionais que vêm fazer intercâmbios, bastante intercâmbios. Então, né? Fica ligado, é @escola de teatro, que é o Instagram, @escola de teatro, e o site é spescoladeteatro.org.br. Bom! Miguel! Obrigado! Muito obrigada! Gente, voltamos semana que vem e é isso. E muito obrigada de terem ficado Curtem, até o finalzinho aqui com a gente. Um beijo! E a gente se vê semana que vem. Joga no grupo da família, joga no grupo da família. Tchau! Este episódio foi gravado no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, em São Paulo, em maio de 2023, a partir do edital de ocupação de espaços da Funarte, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal. Dramáticos Podcast é apresentado por Felipe Barros e Maiara Dornas, com o apoio de Sidney Ab, Léo Berteiro, Thiago Cunha e Youssef Yatin. A edição é do Pedro Moreira. Agradecimentos especiais a Rafael Ometo, Rafael Cury, Cid Dionísio, Agência de Podcast, Manda Café e todos os colaboradores da Funarte e do Teatro de Arena Eugênio Kuznet.